Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Esse é o nosso devocional. Todos os dias, com a graça de Deus, uma leitura da palavra de Deus, uma breve interpretação e uma oração para começarmos o nosso dia bem, para termos um dia em comunhão com Jesus Cristo. Hoje eu trago para vocês livro de Lucas e o capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Deixa eu ler aqui o relato anterior do cego de Jericó, que eu falei no vídeo de ontem, e diz assim, capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. O título desse vídeo de hoje é: Quem pode receber Jesus? Quem pode receber a salvação? Vemos aqui duas pessoas distintas e duas situações complicadas. De um lado, vemos um rico que subiu em uma árvore. Do outro lado, vemos um pobre assentado à beira do caminho. De um lado, vemos alguém que era esquecido. E do outro lado, vemos alguém que era lembrado, mas porque era muito odiado pela sociedade. De um lado, vemos um mendigo, do outro, um aristocrata. Duas pessoas em situações diferentes. Mas tinha duas coisas que atrapalhavam eles. Primeiro, a multidão atrapalhava o mendigo que estava pedindo à beira do caminho, conhecido por Bartimeu. Do outro, era a multidão que não deixava que Zaqueu visse Jesus de perto. A multidão atrapalhava. Vemos aqui que, do mesmo jeito que Jesus recebe alguém, manda chamar alguém que é pobre, que é esquecido, que é doente, ele também recebe um homem que tinha status, que era rico, que era um alto funcionário, um príncipe, um dos responsáveis por coletar os impostos, era funcionário de Roma, mais ou menos isso. Ele era cobrador de impostos. Então aqui a pergunta que eu faço é: quem Jesus recebe? Ou quem recebe Jesus? Que tipo de pessoas que pode receber Deus? E por incrível que pareça, vamos chegar à conclusão que Jesus, ele recebe qualquer pessoa que esteja com o coração aberto para ele. E eu não quero forçar a barra aqui. Eu tenho observado que tem pessoas que estão saindo do canal, parece que vê o vídeo e não gosta do argumento e sai do canal, mas eu não estou aqui para falar aquilo só que você tem vontade de ouvir. Eu não vim aqui para alimentar uma crença que você tem desde pequeno. Eu não tenho compromisso com teologia errada ou com falta de teologia da maioria dos pregadores que só querem enganar você. É claro que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha. Está até aqui esse versículo que vendo aqui. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas? Porque é mais fácil passar ou entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 18 e versículo 25. Então aqui um jovem rico virou as costas e foi embora, porque a riqueza não estava apenas no bolso dele, estava no coração. A riqueza dele era o Deus dele. Mas aqui vemos um rico por nome de Zaqueu, e esse aqui, ele quando recebe Jesus, ele fala assim: eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres. Mostrou que a caridade, que o amor havia alcançado aquele coração. Ele diz: e se por acaso
O texto não diz que ele era roubador, mas o texto diz: se por acaso eu tiver dado prejuízo em alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei mandava que fosse assim. Então aqui nós vemos aqui algumas situações importantes que precisa de levar em consideração com respeito a Zaqueu e com respeito a Bartimeu. Eu não sei se você se encaixa em Bartimeu, eu não sei se você se encaixa em Zaqueu. Eu não sei se você se sente, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas se dizem que não está na igreja pela opção sexual. Olha para você ver que absurdo. Tem pessoas que afastam da igreja porque sente que na igreja elas são maltratadas, são mal vistas. Eu não estou aqui, não é evangelho de inclusão, nada disso. Aqui a gente prega a palavra de Deus com cuidado, porque se eu falar tudo que está na palavra aqui, eu corro risco. Infelizmente, o nosso Brasil hoje não tem uma religião, não é um país laico mais. A nossa liberdade de opinião está censurada. Até o próprio YouTube pode me tesourar se eu falar alguma coisa aqui, que dependendo a palavra que eu falar aqui, ele vai bloquear o vídeo. Mas é preciso de entender que onde houver uma pessoa com o coração aberto, onde houver um sedento, Jesus está ali como a água da vida. É aquele Jesus que passou ali no tanque para falar com a mulher samaritana. É aquele Jesus que passou por Jericó para receber, para trabalhar na vida tanto de Bartimeu quanto na vida de Zaqueu. O Wiersbe, aquele comentarista famoso, vai dizer que Zaqueu era um homem que se tornou criança. Pensa num homem subindo em uma árvore para ver Jesus. Subir em árvore é brincadeira de criança. É por isso que Jesus disse que se quisermos entrar no reino de Deus, temos que nos tornar como uma criança. Zaqueu era um homem que procurava Jesus, mas foi encontrado por Jesus. Zaqueu era um homem pequeno, mas quando encontra com Jesus se torna grande, porque Jesus vai à casa dele. Zaqueu era um homem espiritualmente, vamos dizer assim, pobre. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Zaqueu era um homem pobre que tornou-se rico quando resolveu abrir mão da sua riqueza pelo reino de Deus. Agora não ajuntava mais tesouro na terra, mas no céu. Zaqueu era um anfitrião, mas que tornou-se convidado por Jesus. Não importa qual seja a sua situação, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Quando Zaqueu encontrou Jesus, ele abriu a sua casa para Jesus, ele abriu o seu lar para Jesus. Ele não apenas recebeu Jesus como um convidado qualquer, mas ele deu espaço para Jesus adentrar na sua casa, na sua vida, na sua mente, nos seus negócios, no seu cofre. Ele abriu todos os espaços para Jesus. Ele não escondeu nada de Jesus. E é isso que nós precisamos de fazer. Eu não sei se você se sente rejeitado pela religião, porque você pecou, porque você cometeu qualquer tipo de situação. Eu quero dizer para você que Jesus, ele vai onde tiver alguém precisando. Se tiver alguém sentado à beira do caminho, pode clamar que ele vai te receber. Se tiver alguém em cima de uma árvore, ele vai pedir para você descer. Zaqueu subiu pela sua curiosidade de ver Deus, de ver Jesus, mas desceu pela palavra de Deus. Desça do seu pedestal, desça dos seus preconceitos, desça das dificuldades que você tem. Talvez você não consiga consertar os erros do passado, mas Jesus Cristo tem uma nova vida para você. E
E eu só queria te pedir, se eu não pedir, as pessoas esquecem, dá um joinha no vídeo, por favor. Deixa um comentário, a paz do Senhor, Deus te abençoe, eu recebo Jesus na minha vida. E se quiser compartilhar com alguém, compartilhe também, porque infelizmente palavras de Deus sérias, sem sensacionalismo, sem muito oba-oba, sem fofoca, não vai para frente. Então eu preciso que você ajude a evangelizar, ajude dessa forma, comentando, curtindo e, se possível, compartilhando. Vamos orar? Senhor Jesus, aprendemos, Pai, que o Senhor recebeu duas pessoas distintas. Um pobre que não tinha nada para te oferecer, além de um coração aberto. Além de um reconhecimento de que o Senhor era o Filho de Davi, o Cristo. Vemos que o Senhor recebeu também um outro que era rico, que tinha muito para oferecer e que era odiado por todos que o conheciam. Deus, vejo que você recebe qualquer pessoa que está disposto a te receber. Como o Senhor disse no livro do Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pai, nesse dia lindo, entra na nossa casa, entra na nossa vida, nos nossos segredos, nos nossos traumas, em nome de Jesus Cristo, e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir. Fique na paz do Senhor.